Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a este canal, seja bem-vindo a este vídeo. O meu nome é Lara e hoje eu venho trazer para você uma mensagem que o Senhor Jesus ministrou no meu coração. Hoje o tema em que o Senhor colocou no meu coração para eu contar um testemunho que aconteceu comigo, eu acredito que é um ponto que muitos hoje falam bastante, é o Deus da provisão. Esse tema é um tema onde, desde que eu me converti em 2022, ele é bem presente na minha vida. Porque quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu tive que aprender e ainda estou aprendendo a viver na dependência do Senhor, na confiança de que o Senhor cuida de mim, independentemente da situação. Nem sempre Ele vai fazer a minha vontade, mas significa que Ele vai fazer aquilo que é necessário para mim. Provisão do Senhor é Ele cuidar daquilo que é necessário para você, é você entregar nas mãos dele aquilo que você vê que precisa ser resolvido, por exemplo, como pagar uma conta, como você precisar comprar alguma coisa para comer e você não ter tanto dinheiro, e você entregar nas mãos de Deus sabendo que Ele vai prover, Ele vai cuidar, Ele vai entregar o necessário para o seu dia. E eu tenho algumas coisas para falar que eu vivenciei com o Senhor desde que eu me converti. Mas primeiramente eu vou deixar baseado na palavra de Mateus 6, versículo 25. Portanto eu digo, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem você muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Aí eu vou adiantar rapidamente, porque é muito longo, né, essa parte. Vou ir para o versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Confiar em Deus e saber que Ele vai prover, na teoria, realmente parece algo muito bonito. E é, de fato, não é que não seja, mas quando você vai colocar em prática a confiança e a dependência no Senhor, é um pouquinho mais complicado, é um pouquinho mais difícil. Quando eu me converti em 2022, eu não tinha muitas roupas recatadas ou então muitos vestidos, porque eu não gostava de vestido, eu não gostava de saia. E então eu comecei a frequentar escolas bíblicas dominicais, eu comecei a frequentar cultos, eu comecei a frequentar algumas coisas e me bateu o interesse para me vestir de uma forma mais feminina, uma forma com vestido, com saias. E eu não fiz isso porque as pessoas me pressionaram, na verdade ninguém nunca falou nada para mim. A verdade é que eu comecei a reparar como que aquelas mulheres se vestiam e eu achava bonito. Eu até tinha comprado um vestido rosa nessa época, porque eu achei muito bonito, falei, eu quero me vestir que nem elas. Só que a gente sabe que roupas femininas, os vestidos são bem caros, querendo ou não. Quando não se tem muita condição, você não pode ficar sempre comprando. Normalmente a gente compra em um mês e daqui uns 3, 4, 5 meses você tá comprando outra roupa e olhe lá. Eu comecei a observar aquelas pessoas e falei, eu quero me vestir que nem elas. Eu tinha o meu vestido rosa, eu tinha um vestido preto que ia até aqui, até a metade do joelho. E eu comecei a me interessar por vestidos mais longos. E enfim, o Senhor foi trabalhando em mim porque eu não gostava, né? Então, repentinamente eu comecei a me agradar um pouquinho mais e falar, por que não, né? E eu via as pessoas em cultos e eles contavam o testemunho, como que o Senhor fez, como que alguém simplesmente entregou, falou, Deus me mandou te entregar. E eu olhava aquilo ali e eu ficava assim, misericórdia, eu queria que isso acontecesse comigo. Porque havia um pouquinho de incredulidade em mim, tipo assim, não é possível, isso nunca aconteceu comigo. E aí eu pensava, Deus não gosta de mim, na minha imaturidade, tá bom? Por causa que eu ainda era uma menininha. Mas eu comecei a querer também vivenciar esse tipo de coisa, porque eu tava começando a ter experiências com Deus. E eu falei, poxa, eu também quero ter mais roupas cristãs, mais opções, mais coisas para me vestir. E aí passou-se um tempo, eu acabei me esquecendo um pouquinho disso. E o Senhor, Ele me surpreendeu de muitas formas desde então. Não foi só um dia, foram vários.
eu comecei a simplesmente receber das pessoas da minha igreja, né? Não fora da igreja, mas da igreja, começaram a me presentear com vestidos, com saias, com blusas. E o que pra muitos é tipo assim, ai Lara, que vergonha, você começou a usar a roupa de outras pessoas. Não. A questão é que são roupas novas que as pessoas usou uma ou duas vezes e não gostou, ou não serviu, ou então roupas em perfeito estado que elas iriam doar para o bazar da igreja. E aí chegava a pessoa em mim e falava, Lara, você gosta de tal roupa? Porque eu tô pensando em te dar. E se você gostar, eu vou trazer para você amanhã na igreja. Aí eu falei, sim, eu gosto. Só que, tipo assim, pra mim, era algo assim, surpreendente. A primeira vez que isso aconteceu, a irmã, ela falou que ia me dar. E ela, tipo assim, um vestido maravilhoso, em bom estado. Ela falou, eu vou te entregar, não sei se você vai gostar. Se você não gostar, você pode dar pra outra pessoa. Eu falei, amém. E aí ela chegou na igreja, no fim do culto, ela me entregou. E o vestido era simplesmente maravilhoso. Ele é longo e ele também é simplesmente da minha cor favorita. E eu pensei assim, caramba, Deus, ele simplesmente quis mostrar que ele é Deus na minha vida, que ele cuidava de mim até nessas coisas que parecem pequenas aos olhos humanos. E não foi a única vez que isso aconteceu, na verdade eu comecei desde então a receber tantas roupas e as pessoas me abençoarem com saias, com blusas, e eu falo que o meu guarda-roupa não fui eu quem fez ele, foi Deus. O meu guarda-roupa não fui eu quem comprou as coisas que tem dentro dele. Mas o meu guarda-roupa, eu posso falar que 90% dele, ou até mais do que isso, bem mais do que isso, foi o Senhor quem me abençoou. Foi o Senhor quem me entregou. Ele proveu a roupa. Porque eu só tinha roupas que, tipo assim, eram indecentes. Eu só tinha shorts curtos, croppeds. Tipo assim, como alguém que queria se posicionar mais na igreja, quem queria ser usada por Deus, ou então aproximar mais do Senhor, as vestimentas mudam. O Espírito Santo muda isso dentro da gente. E eu comecei a querer, me interessar, e o Senhor começou a me vestir. O Senhor me vestiu. E eu literalmente vivenciei essa parte de Mateus 6. O que para muitos deve pensar, ah, Lara, mas alguém te deu. Porque tem gente que tem vergonha, mas sinceramente, eu não vejo com vergonha, eu vejo como um cuidado do Senhor. Nem todo mundo entrega tudo de boa intenção, mas as roupas que eu recebi foram de pessoas que eu sabia que era de boa intenção. Que, gente, durou e ainda dura até hoje. São roupas de bom estado. E a questão aqui não é a roupa em si, na verdade, em como temos nos preocupado com as coisas que nos acontecem. Eu, por exemplo, gente, eu sempre ajudei minha mãe a pagar as contas de cartão de crédito, por exemplo. E as contas, elas vinham altas, porque as coisas não são tão baratas assim no supermercado, a gente faz a compra nele. E aí eu cheguei a viver num mês assim, faltando uns 2 semanas ainda, ou 3 semanas, com R$ 20 na conta. Eu cheguei no fim do mês e falei, mãe, meu Deus, tipo assim, não faltou nada. Não faltou absolutamente nada pra gente. E aí que a gente coloca isso em prática, essa parte de confiar em Deus, de depender de Deus. Porque a gente fica muito preocupado. Eu falo por mim, quando eu via a conta alta, quando eu ficava assim, poxa, eu não tenho muita roupa, o coração começava a ficar angustiado. Eu posso falar pra você, o coração começa a acelerar, fica angustiado, eu fico, o que eu vou fazer? E o Senhor sempre vinha e mostrava que Ele era o Deus que cuidava de mim, que se eu colocasse Ele como prioridade na minha vida, cuidando das coisas que Ele me entregou, Ele iria cuidar das outras coisas que me bastava na minha vida, que eu precisava na minha vida. E aqui Jesus fala, busquem, pois, primeiro o reino dos céus, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Quando a gente foca em primeiro priorizar aquilo que realmente é necessário, o Senhor, Ele cuida daquilo que a gente não consegue cuidar. Então, irmão, eu acredito que você, seja homem, seja mulher, caiu aqui nesse vídeo, não foi de paraquedas ou aleatoriamente. Eu acredito que o Senhor quer falar ao seu coração. Pare de se preocupar, pare de ficar tão ansiosa, pare de ficar tão ansioso, porque isso apenas tira a gente do foco daquilo que realmente é necessário focar. Pare de ficar assim, será que eu vou conseguir, será que eu não vou conseguir? Sendo que literalmente o dia de amanhã não tem como você controlar. Sabe? Basta cada dia o seu mal, basta cada dia a sua própria preocupação. O resto deixa nas mãos do Senhor.
Porque a gente fala, é errado a gente ficar vivendo no passado, ficar remoendo o passado, ficar vivendo com as coisas do passado, mas também viver com as coisas do futuro, preocupado com o que vai acontecer amanhã, preocupado com o que vai comer amanhã, preocupado com o que vai fazer amanhã, também é. Jesus quer que a gente viva no presente, viva para Ele, faça o que é necessário hoje. Se você tem que trabalhar hoje, vai trabalhar hoje. E amanhã você se preocupe com o que tem que se preocupar amanhã. O Senhor, Ele sabe que nós seres humanos, se a gente se sobrecarregar, tentando ficar tão preocupado com tudo ao mesmo tempo, isso pode ser uma autodestruição. Por quê? Porque isso rouba o nosso foco, isso deixa a gente estressado, a gente trata as pessoas mal sem querer, a gente fica ansioso, fica deprimido, muitos entram em depressão devido às dívidas. E quando você entrega nas mãos do Senhor, não é que Ele vai imediatamente resolver tudo, vai resolver no tempo dele e Ele vai fazer da melhor maneira possível, Ele vai prover o que é necessário para cada dia. Em 1 Reis 17, nós temos a história da viúva de Sarepta, onde chega o profeta Elias e ele simplesmente fala, dá-me de comer alguma coisa, porque o Senhor havia o enviado até lá. E aí ela fala que ela não tinha nada, só um resto de algumas coisas que ela ia fazer para ela e para o filho dela, e então eles iriam perecer. E aí o profeta fala, me dê. E o resto, o Senhor, Ele acrescentou na vida da viúva. Porque o profeta, ele deu uma ordem de comando naquela hora. E ele falou que o Senhor iria prover para ela. Ele falou, o Senhor vai prover. Eu estou falando na minha língua, tá? Depois você pare para ler 1 Reis 17. Quando essa mulher entrou em casa de novo e foi ver as coisas dela, tava tudo cheio novamente. Tava com azeite, tava com farinha. E o Senhor uma vez falou no meu coração, eu vou dar a você o que é necessário de cada dia. Sabe aquela coisa que você sente que é Deus que está literalmente te dizendo, para de se preocupar, o que é para hoje eu vou dar para hoje, o que é para amanhã eu vou entregar para amanhã, não importa, apenas se preocupe com o que realmente tem que ser preocupado. Quando você entrega nas mãos do Senhor, Ele cuida de você, Ele cuida de você. E às vezes a gente quer ter o controle, não, eu tenho que fazer aqui, eu tenho que preocupar com isso aqui agora, por causa que o que vai acontecer depois se eu perder o controle, sabe? Solta o controle. A gente às vezes quer controlar tudo e a gente não deixa Deus agir na nossa vida, a gente não vivencia experiências, não vivencia milagres, a gente não vivencia o melhor porque a gente quer controlar tudo. Então, pare de se preocupar tanto, eu falo por experiência própria. Eu contei apenas algo que foram algumas coisas que aconteceram comigo, mas já aconteceram outras coisas que me fez assim ficar, uau, meu Deus, Deus tá me vendo, Deus tá vendo a minha dificuldade, a minha dor, e Ele valida isso. O Senhor, Ele não está de olhos fechados para a sua situação. O Senhor não está de olhos vendados para a sua dor. O Senhor não está dormindo. O Senhor não te deixou. Ele está vendo a sua dor. Ele está vendo você. Ele está vendo o que você está passando. Ele está vendo as suas dívidas. Ele está vendo a conta que você tem que pagar amanhã. Ele está vendo aquilo que você tem que resolver. Ele está vendo. Ele apenas está esperando que você coloque nas mãos dele e deixe Ele agir com confiança. Deixe Deus agir, confie nele, porque Ele tudo fará. O Senhor, Ele manda a gente observar as aves do céu. E Ele as alimenta. Ele alimenta. E esse versículo é tão especial para mim, porque o Senhor, Ele já falou muito através desse versículo. E toda vez que eu esqueço, porque eu falo para você, não estou perfeita. Às vezes eu duvido, às vezes eu fico ansiosa, às vezes eu fico preocupada, como que eu vou fazer isso? E eu fico desesperada e oro, e oro, e oro. E o Senhor vai lá e me lembra de Mateus 6:25. E aí a gente fica assim preocupado, mas esquece que Deus, Ele cuida da gente de cada dia necessário. Talvez a gente pode até não ter o que a gente quer agora, os desejos do nosso coração, mas o que é necessário para viver, o Senhor nos entrega. E com certeza, se o que a gente deseja estiver alinhado com o que Ele quer, Ele também vai entregar. Mas basta a gente esperar, confiar e deixar nas mãos dEle. Sabe, houve momentos em que eu simplesmente só queria um doce. Por exemplo, quando eu me voltei para os jovens da minha igreja, eu falei, nossa, que vontade de comer um bolo de chocolate, um refrigerante. Na hora que eu cheguei no encontro de jovens, tinha exatamente um bolo de chocolatudo com refrigerante. E tipo assim, é um desejo que Deus viu no meu coração e Ele proveu, sabe? Pode ser algo pequeno, sim, de verdade, mas
Deus, ele se importa, se ele se importa apenas com isso que é pequeno, imagina com o que é enorme, com aquilo que você tem que resolver que está fora do seu controle. O Senhor, ele está no controle de tudo. Confia nele. O Senhor te vê, o Senhor se importa e ele vai agir. Apenas entrega na mão dele, descansa, vai dormir à noite, porque tem momentos em que a gente fica tão preocupado que não dorme. Vai dormir. Apenas descanse, porque você tem um Pai, você tem um Deus que cuida de você, você tem um Deus que olha por você, tem um Deus que zela por você. Deus, ele não é isento à nossa dor, ele não ignora, ele está olhando, mas quando ele vai agir, a gente quer pegar o controle e resolver da forma que a gente quer, e às vezes ele quer ensinar algo, às vezes ele quer fazer da forma que ele quer, por um motivo, nada é em vão. Então aprenda a confiar no Senhor. A mensagem de hoje é: o Deus provedor, ele vai prover na sua casa também. Apenas confia, apenas descansa. Tira esse peso das suas costas, tira esse peso, esse cansaço, essa coisa que te deixa irritado o tempo inteiro. Descansa. Descansa no Senhor. E eu falo isso porque essa palavra também está falando comigo agora. E a gente fica tão preocupado desnecessariamente e esquece que Deus cuida de tudo. Então, hoje, neste vídeo, eu creio que o Senhor, ele quer que você confie nele. O Senhor quer que você descanse e entregue nas mãos dele. Amém? Confie no Senhor e ele tudo fará. Pare para ler um pouco, medite um pouco nessa palavra, Mateus 6:25 e 1 Reis 17. Além disso, tem vários outros exemplos na Bíblia, mas é um dos exemplos que o Senhor, ele falou muito comigo e ainda fala quando a gente perde o controle, quando a gente fica desesperado, sabe? Então, confia no Senhor, ele vai prover. Eu falo que meu guarda-roupa tá cheio. Por quê? Porque o Senhor proveu as roupas que eu precisava, que eu queria, e ele me vestiu como a princesa dele. Porque tem hora que o Senhor, ele mostra, tipo assim, você é minha princesa, você é quem eu me importo, eu quero te vestir, eu quero cuidar de você, me deixa fazer isso. E quando a gente deixa, a gente vê como que o Senhor... Ai, dá vontade até de chorar. E como que o Senhor, ele te veste da forma que ele quer. Então confia no Senhor, ele vai fazer conforme a vontade dele, porque ela é boa, perfeita, agradável, ela é linda. Nem sempre vai condizer com o que a gente quer sempre, mas vai condizer com o que ele quer, que vai ser 1000 vezes melhor do que o que a gente quer, tá bom? Descansa seu coração, apenas durma. E não é fácil colocar isso em prática, é uma disciplina. A vida com Deus é uma disciplina constante. É uma disciplina que exige você se centrar no que realmente precisa ser centrado. Mas se você começar, já é um sinal. Se você pedir a Deus para que alivie o seu coração e você neste momento orar e pedir: Pai, por favor, me ajude a descansar em Ti, e eu entrego nas suas mãos isso, isso e isso, Deus não vai te deixar em vão, não vai deixar ali à toa. Amém? Apenas confie no tempo dele, na vontade dele, porque ele vai cuidar de você. Amém? Eu agradeço por você ter assistido até aqui este vídeo. Tentei não fazer ele muito longo, mas a gente vai falando, vai fluindo. Então, eu creio que o Espírito Santo falou com você. Amém? Eu agradeço por ter assistido. Assista também, se você sentir do seu coração, os outros vídeos que tem no canal, que o Senhor ministrou no meu coração. Assim como ele fala no meu coração, eu também espero que ele tenha falado com o seu também. Amém? Obrigado por ter assistido. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Deus te abençoe e descanse no Senhor. Beijinho.